Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula e nessa aula nós vamos falar sobre o ângulo limite e o fenômeno da reflexão total, fenômenos que são observados quando estudamos a refração da luz. Vale a pena a gente voltar aqui na aula 5, onde nós discutimos a refração da luz, tá? Bom, então primeiramente a lei da refração, as leis que envolvem a refração, ela vai ter alguns elementos que são importantíssimos para a gente relembrar. Primeiro, nós vamos ter o feixe de luz incidente, ele vai ser indicado pela setinha de onde começa e para onde a luz vai. Caso a luz continue no mesmo plano, tá? No mesmo ambiente, no mesmo meio, então significa que esse feixe de luz é um feixe de luz refletido, enquanto que o feixe de luz que passa para o outro lado, para o meio B ou para o próximo ambiente, ele vai ser o raio refratado, tá? Pode ser que apresente com duas setas, pode ser que seja somente uma também, tá? Temos ainda o ângulo incidente. Aprendemos no caderno anterior que o ângulo incidente e o ângulo de reflexão são iguais. Porém, aqui nós vamos indicar pela letra R agora o ângulo de refratado, tá? O ângulo de refração do raio refratado. Lembre-se que todos esses ângulos aqui, eles são formados a partir da reta normal, uma reta imaginária que forma um ângulo de 90 graus com a superfície, tá? Nós vemos ainda a lei de Snell, que diz para a gente que o seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração é igual ao índice de refração da luz de onde ela passa, tá? Que seria o meio 2, o meio B, sobre o índice de refração de onde a luz vem, ou seja, de onde ela vem provida, que seria o meio A. A gente substitui esses valores, multiplica cruzado e resolve a continha, tá bom? Dúvidas? Passa na aula passada e dá uma conferida lá na playlist de física do terceiro ano. Aconselho, se vocês quiserem, tiverem curiosidade, pega os vídeos do ano passado que eu falei sobre refração da luz e dá uma olhada, dá uma estudada, vai ajudar bastante vocês. Agora vamos analisar o fenômeno, o ângulo limite e o fenômeno da reflexão total, certo? Bom, nós vamos analisar duas situações. Uma em que a luz vem do meio menos refringente, ou seja, em que a luz tem uma velocidade maior para um meio em que ele vai ser mais refringente, por isso o sinal de positivo aqui. Isso significa dizer que depois que a luz passar para esse meio, ela vai sofrer uma redução na sua velocidade, tá? Então, essa é a primeira situação. A segunda está aqui embaixo. Nós vamos analisar a luz saindo do meio mais refringente para o menos refringente. São efeitos parecidos, mas ao mesmo tempo diferentes, tá? Então vamos lá. Nós vamos começar analisando um feixe de luz que é incidido perpendicularmente com a superfície, ou seja, um feixe de luz normal. Observe que não há desvio aqui para outro ângulo, tá? Ele continua em linha reta. Agora, quando você pega esse feixe de a lanterna e modifica o seu ângulo de ação, essa aqui continua sendo a reta normal e você vai perceber que existirá um desvio na luz, tá? Deixa eu modificar aqui essa reta para ela ficar coerente com a luz, tá? Você vai perceber que existe um desvio, tá? Você percebe aqui que depois que ela passa do meio A para o meio B, a luz sofre um pequeno desvio, tá? Esse desvio sempre é calculado a partir da reta normal, essa retinha aqui, tá? Ele é calculado a partir daqui para cá. E esse é o ângulo de refração. Mas percebam que se ele tivesse continuado em linha reta, o feixe de luz viria para cá, tá? Claro, eu compreendo que isso é um desenho, mas vocês podem pegar alguns vídeos da internet e verificar por vocês mesmos que isso aqui acontece, tá bom? A gente não vai fazer isso na sala de aula porque a gente está à distância, eu não tenho material para a gente estar fazendo esses experimentos em casa, tá bom? Então vamos lá. Desviando ainda mais a lanterna, chegando próximo aqui da superfície, tá? Quanto mais próximo você chegar, mais o feixe de luz refratado vai se desviar da normal. Mas vai chegar um ponto em que esse desvio não aumenta mais. Quando isso ocorre, esse ângulo aqui vai ser máximo e nós vamos chamar ele de ângulo refratado, ângulo limite, tá? Ou ângulo de refração máximo, que vai ser indicado pela letra L.
E isso ocorre quando o ângulo de incidência é próximo de 90 graus, tá? Bom, quando o ângulo de incidência é 90 graus, a gente pode entender o seguinte: seno de 90 é igual a 1. E se seno de 90 é igual a 1, partindo lá da aula anterior, tá? O seno, usando a lei de Snell, que é essa daqui, nós podemos chegar a essa expressão mais simples para calcular o ângulo limite. Ou seja, o ângulo limite é dado por índice de refração menor sobre o índice de refração maior, que nós iremos ver nos exercícios como que se aplica na prática, tá? Agora vamos analisar a luz sendo refratada do meio menos refrigerante, do mais para o menos refrigerante. Então vamos observar a mesma estratégia. Incide uma luz perpendicular com a superfície, tá? Não sofre desvio. Quando você vai afastando ela da reta normal, você vai percebendo que o ângulo de refração vai fazendo com que essa reta vá se aproximando aqui, vai se afastando cada vez mais da normal, ou seja, se aproximando cada vez mais do eixo de separação dos dois meios, tá? E isso vai ocorrer sempre. Porém, vai chegar aqui um determinado ângulo, que quando você focar a lanterna na superfície de separação, esse ângulo vai ficar próximo de 90 graus. Esse ângulo também é chamado de ângulo limite. O cálculo é dado pela mesma fórmula que a gente viu anteriormente, tá? Então, esse é o fenômeno do ângulo limite. E qual é o fenômeno? Resumindo, então vamos voltar um pouquinho. Resumindo, qual é o fenômeno do ângulo limite? O ângulo limite é um ângulo que, a partir do momento que você chega nele, por mais que você modifique o ângulo de atuação dos feixes de luz, o resultado dele permanece constante, tá? E aí a gente vai ver nos exercícios, na prática, como que ele vai funcionar. Bom, e o fenômeno da reflexão total, esse aqui, ó. No meio mais refringente, quando o raio de luz incide com um ângulo superior ao ângulo limite, o respectivo raio é submetido a uma reflexão total, ou seja, a partir do momento que você chega no ângulo limite, esse feixe de luz aqui, que deveria existir aqui em cima, refratado, ele deixa de existir. Ele vai passar como se tivesse colado com a superfície. E aí a gente vai chamar de reflexão total, porque todo feixe de luz vai ser refletido, tá? Resumindo, quando a luz se dirige de um meio mais refringente para um menos refringente, nós temos que o ângulo limite é maior do que o ângulo de incidência. Então, há refração. Para ângulos aproximadamente iguais ao ângulo limite, a refração com o ângulo refratado próximo de 90 graus. Então fica bem próximo aqui da superfície. Para o I igual a L, ou seja, para o ângulo de incidência igual ao ângulo limite, o raio de luz estaria junto à superfície, tá? Não coladinho ali, mas estaria junto. Não se pode dizer que houve refração. É um caso interessante sem interesse prático para a óptica geométrica, ou seja, por mais que seja curioso, o estudo da óptica, ninguém está nem aí. E para ângulos maiores do que o ângulo limite, ocorre a reflexão total e o cálculo desse ângulo é dado por essa fórmula, tá? Condições para que haja reflexão total. Primeiro, tem que ser do mais refringente para o menos refringente. E segundo, o ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite. Então, essas são as duas condições. Bom, para a gente entender melhor isso que eu estou explicando para vocês, vamos para os exercícios, tá? Eu separei 3 questões aqui da tarefa complementar para a gente estar fazendo agora. Então, primeira questão, como vocês podem ver aí, na verdade, essa é a última, vamos para a primeira. A primeira questão diz assim: 3 blocos retangulares feitos de materiais diferentes e transparentes estão sobrepostos, como mostra a figura. Então, nós temos aqui o primeiro bloco, feito de um material X, depois o segundo e depois o terceiro. Os 3 são transparentes, porque senão a luz não passa se for opaco, né? Um feixe de raio laser proveniente do bloco 1 incide na superfície de separação entre os blocos 1 e 2 sobre um ângulo de 45 graus, penetrando o meio 2. Dos 3 blocos, o bloco 1 é o mais refringente e o bloco 3 é o menos refringente. Então vai ser aqui é mais refringente, esse aqui é a refrigência mediana, esse aqui é o menor. A pergunta é, aí fala mais o seguinte, ó, o ângulo limite de reflexão total entre os blocos 2 e 3 é 45 graus.
assinale a alternativa que melhor representa a trajetória do raio laser, tá? Então, o que vai acontecer? Primeiro, se o bloco 1, deixa eu pegar aqui uma cor vermelha, tá? Vamos lá. Então, se o bloco 1 é o mais refringente, a gente viu aqui na apostila, deixa eu mostrar a apostila novamente para vocês, né? Vimos agora há pouco na apostila que se é do maior para o menor, então aqui ó, se eu estou saindo do maior, tá? Mesmo que esteja de cabeça para baixo, não tem problema, tá? Mas se eu estou saindo do menor para o maior, o que acontece? O ângulo que vai formando, ele vai aumentando, tá? O ângulo de refração, ele aumenta a distância com a normal, ou seja, então do 1 para o 2, o ângulo tem que se afastar da normal. Logo, a letra A não pode, porque isso aqui é menor do que 45 graus. A letra, deixa eu ver, a letra E e a letra D, mesmo funcionamento. Esse ângulo aqui é menor do que o de 45 graus, tá? Então sobraria a letra B ou a letra C, tá? Esses três aqui são falsos porque o ângulo tem que ser maior do que 45, porque como eu mencionei para vocês, na refração do maior para o menor, o ângulo aumenta. Outro detalhe importante. Ele diz para a gente que o ângulo limite do 2 por 3 é o 45 graus. Quando tem o 45 graus, ou melhor, o ângulo limite, ele sofre reflexão total. Logo, a letra C é falsa porque ele está dizendo que vai ser refratado. Então, a letra B é correta porque ele vai sofrer a reflexão total. Vejam que o feixe de luz não passa para o meio 3, tá? Uma curiosidade talvez que seja interessante. Seguinte, um dos fenômenos, uma das coisas que a gente tem, a maioria gostaria de ter, se não tem ainda, que usa a refração da luz e o limite do ângulo total, reflexão total, é a fibra óptica, tá? Ela funciona utilizando essa ferramenta curiosa da física para poder transmitir dados em alta velocidade em distâncias muito grandes, tá? Por isso que a fibra óptica tem a melhor velocidade de internet. Agora vamos para o nosso exemplo 2. Na verdade, deixa eu dar uma olhada aqui que eu falei algumas coisas para vocês e não filmei, né? Deixa eu voltar aqui. Nossa, deve ser o horário. Então, gente, deixa eu reexplicar essa questão para vocês aqui, tá? Então, olha só. Quando você está do meio mais refringente para o meio menos refringente, o que, que vai acontecer, tá? Do maior para o menor, o ângulo aumenta. Ou seja, a letra A é falsa, porque se você perceber, ó, esse ângulo é de 45, mas esse aqui é menor do que 45. Então, essa é falsa. A letra E também e a letra D, ó, porque esse ângulo ele diminui, tá? Ele deveria aumentar conforme a letra B e a letra C. Agora vamos ver por que, que a B é a correta e a C é falsa. Ele diz que a partir do ângulo de 45 graus, nós temos o ângulo de limite de reflexão total no bloco 2 e 3. Ou seja, do 2 para o 3 ele vai sofrer uma reflexão total. Então a C é falsa porque não sofre reflexão total, tá? Então, aí eu acabei tendo que explicar de novo porque eu não estava filmando. Agora vamos para nosso segundo exemplo. Nosso segundo exemplo, ele diz o seguinte, ó. Deixa eu conferir se está gravando, se está tudo ok, tá. Nosso segundo exemplo diz assim, dentro de uma piscina, um tubo retilíneo luminescente com 1 metro de comprimento pende verticalmente a partir do centro de uma boia circular opaca de 20 centímetros de raio. A boia flutua em equilíbrio na superfície da água da piscina, como representa a figura seguinte. Sabendo que o índice de refração absoluta do ar é igual a 1, isso aqui é o N, tá, gente? Ó. Isso aqui é o N do ar, tá? E que o da água é 1,25, isso aqui é o índice de refração da água. A parte visível desse tubo para as pessoas que estiverem fora da piscina terá comprimento máximo igual. Então a gente quer saber qual é o comprimento da imagem que a pessoa vai ver ao olhar na piscina, tá? Uma das coisas interessantes dessa questão é que se você pegar, por exemplo, um copo de água de vidro, tá? E você colocar seu dedo dentro desse copo, você vai perceber que é como se o seu dedo ficasse cortado e tivesse projetado um pouco à frente do que você está vendo. Ou então você pode pegar,
perceber que algumas pessoas, quando usam óculos com um grau muito forte, vocês vão perceber que há uma diferença entre o rosto da pessoa e a parte do rosto que você consegue ver pelo óculos, tá? Isso ocorre por conta da refração e do ângulo limite, tá? Então vamos lá resolver essa questão. Então, imaginemos que ocorre o seguinte, ó. Quando o feixe de luz ele incide na superfície aqui, ó, da separação, ele vai tocar um determinado ponto X aqui que a gente vai conseguir ver, tá? Nesse detalhe, a gente vai perceber alguns pontos que são importantes. Por exemplo, um valor X aqui, que eu não sei quanto que vale, eu vou chamar esse valor aqui de L, tá? Vou chamar esse ângulo aqui de ângulo L, tá bom? Consequentemente, se eu continuar aqui, esse ângulo também vai ser L por semelhança, tá bom? E a água tem um índice de refração maior do que o do ar, tá? Como a gente já havia discutido. Só ver o número aqui, né? O da água é 1,25 e o do ar é 1. Então é do menor para o maior. Mas quando a gente enxerga um objeto, você está, por exemplo, dentro da água, a luz bateu no objeto e voltou nos seus olhos. Ou seja, a luz está saindo de maior refringência para o de menor refringência. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular o seno de L do ângulo limite, que é igual ao índice do menor sobre o índice do maior, que nesse caso vai ser 1 dividido por 1,25, tá? E esse resultado aqui, eu não sei quanto é que vale. Bom, o outro detalhe importante é que vocês podem perceber que isso aqui é um triângulo retângulo, tá? Bom, se isso é um triângulo retângulo, a gente vai ter algumas informações algumas coisas que a gente vai poder utilizar para responder essa questão. Uma delas, deixa eu ver aqui, é a seguinte, ó. Então, usando esse triângulo aqui, nós vamos perceber então, né, que seno do ângulo L, ele é igual ao que, ó? Cateto oposto, que é os 20 centímetros, sobre a hipotenusa que eu chamei de x, tá? Então, unindo essas duas informações aqui, nós temos o seguinte, que 20 sobre x é igual a 1 sobre 1,25. Aí é só multiplicar cruzado. Ou seja, x é igual a 20 vezes 1,25. 2 vezes 1,25 dá 2,5. Com o zero vai dar 25, tá? Esse é o valor do comprimento x. Aí perceba o seguinte, ó. Olhando só esse triângulo aqui. Só esse triângulo. Opa, contrário. Sim. Se eu sei que isso aqui é 25, eu sei que esse aqui é 20, quanto que vale esse aqui? Uma das formas mais fáceis de a gente entender isso aqui é nós lembrarmos do triângulo pitagórico, que eu sempre menciono isso para vocês quando a gente está resolvendo esse tipo de questão, que tem triângulo retângulo, tá? Que é o triângulo 3, 4, 5, tá bom? Então, por exemplo, se aqui é 25, eu sei que 25 é 5 vezes 5. 4 vezes 5 é 20, então 3 vezes 5 é 15. Logo, sem fazer muito esforço, a gente pode descobrir que esse lado aqui é 15. Caso você tenha dúvida, utilize o teorema de Pitágoras e calcule para dar certo, tá? Então, se eu sei que esse aqui é 15, logo esse comprimento é 15, então esse que está faltando aqui é 85, né? Porque 15 mais 85 vai dar 1 metro de comprimento. Portanto, alternativa correta, letra B, conforme vocês podem ver aí no gabarito, tá? Vamos agora para o nosso último exemplo, para a gente poder encerrar nossa aula. Enche-se uma fina esfera feita de vidro transparente com líquido até completar-se exatamente a metade de seu volume. O resto do volume da esfera contém ar. O índice de refração do ar é igual a 1. Uma fonte de luz gera um cone de finos raios luminosos que interceptam a esfera, formando uma circunferência de diâmetro d. Os raios emergem da esfera, formando um novo cone que intercepta a esfera em outra circunferência de diâmetro d. Na figura, mostram-se dois raios incidentes, SO e TO, nos limites da interseção do cone do raio com o plano da figura, bem como os correspondentes raios emergentes OS', que vocês podem ver aqui, ó, OS', que é esse aqui, e o OT'. O ponto O é o centro da esfera. Despreze qualquer efeito de refração
na passagem dos raios pelo vidro, tá? Então é como se sempre vai existir, tá, gente? Mas a gente não vai considerar. Letra A. A primeira questão, ele pede para a gente explicar por que os feixes incidentes, tais como SO ou TO, não sofrem desvios do trajeto do ar para o líquido. Por que não há desvio nessa situação aí? Por que não há desvio, tá, gente? Nesse caso, pessoal, não há desvio porque a incidência se dá sobre a reta normal, a superfície que separa os dois meios, e, portanto, não há desvio, tá? Então, nesse caso aqui, vocês vão escutando devagarzinho e copiem aí, tá? Nestes casos, a incidência se dá sobre a reta normal, ou seja, em linha reta, a superfície que separa os dois meios, e, portanto, não há desvio, ou seja, é porque como isso aqui é uma esfera, então um ponto que vai incidindo para cá vai formar sempre um ângulo de 90 graus, tá? Em linha reta com esse. Portanto, não vai haver desvios, tá bom? Letra B. Se D é igual a 20 centímetros e Dzão é igual a 28 centímetros, né? Esse de baixo e esse de cima, determine o índice de refração do líquido em relação ao ar. Como que eu faço para determinar então o índice de refração do líquido com relação ao ar, tá, gente? Então vamos lá. Na letra B, nós vamos usar a lei de Snell e Descartes, tá? Então, seno de I sobre seno de R, ela é igual ao índice de refração do ar sobre o índice de refração do líquido, tá? Que é o que a gente quer determinar, tá bom? Então, o seno de I, ó, a gente vai usar triângulos para resolver. Então, por exemplo, a gente pode criar uma reta aqui, tá? Uma reta aqui na separação e formar um triângulo. Por exemplo, esse aqui vai ser um triângulo e esse daqui será um outro triângulo. Então, nós teremos as seguintes informações, ó. Ângulo de incidência, ângulo de refração. Esse carinha aqui é o raio da esfera que eu vou colocar de R maiúsculo, ser mais simples. Aqui também é o raio da esfera. Se aqui é 20, se aqui é 20 centímetros, então esse pedacinho aqui é 10, isso aqui é 28 centímetros, esse pedaço aqui vai ser 14, tá? 14 centímetros. Então, vamos lá, terminar de responder. Quanto que vale o seno de I? Vamos usar teorema não, né? Vamos usar a relação de senos dentro de um triângulo. Seno de I é cateto oposto, que seria 10 centímetros, sobre a hipotenusa, que é o raio. Então, fica 10 sobre o raio. Seno do ângulo de refração. Seno do ângulo é cateto oposto, 14, sobre a hipotenusa, que também é o raio da esfera. Vejam que eu posso simplificar o raio, tá? E aí eu vou ter 10 sobre 14. Desse lado aqui, o índice de refração do ar é 1. E eu quero saber o do líquido, tá? Então vai ficar assim, 1 sobre o N do líquido. Multiplicando cruzado, 10 vezes o índice de refração do líquido é igual a 14. Ou seja, o índice de refração do líquido é igual a 14 décimos ou 1,4. Esse é o índice de refração da luz no líquido, tá? Para a letra C, a gente fez a letra B, agora a letra C ele fala o seguinte: à medida que se aumenta o ângulo do cone de raios incidentes, verifica-se que o ângulo do cone emerge e tende a 90 graus. Ou seja, OS', esse raio aqui, ó, esse raio aqui tende a vir para cá e esse raio aqui tende a vir para cá, tá? Sabendo que esse ângulo limite ocorre quando a distância é de 30 centímetros, tá? Essa distância de baixo é 30 centímetros, ele quer saber qual que é o raio da esfera. Bom, como que nós vamos fazer isso aqui? Vamos usar a mesma fórmula, mas focada no índice de refração. Então, eu sei que o seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração, que a gente já sabe que isso aqui vai ser igual a 1, certo? Ele é igual ao índice de refração do ar sobre o índice de refração do líquido. Ora, multiplicando isso aqui, na verdade a gente pode substituir os valores, né? A gente viu aqui que o índice de refração do líquido é 1,4 e o do ar é 1.
Então, a gente pode recorrer aos seguintes. Então, o que que a gente vai utilizar? Ó? Percebam que ele fala para gente que o Dzinho aumenta para 30. Então, por exemplo, nessa parte de baixo aqui, essa distância aqui era 30, que era 20 aqui, passa a ser 30, tá? E aí nós continuamos com o nosso triângulo. Nós vamos ter o ângulo de incidência, nós vamos ter aqui 15 desse lado e 15 desse lado, e aqui nós vamos ter o raio da esfera. Bom, se o seno de I é 1 sobre 1,4, posso dizer também então que o seno de I é 10 sobre o raio da circunferência. Cadê? 10 não, 15, né? Agora é 15. 15 sobre o raio, e isso vai ser igual a 1 sobre 1,4, tá? O 15 é a metade do 30 e o raio é a hipotenusa do triângulo. E aí é só multiplicar cruzado. O raio então vai ser 15 vezes 1,4. Deixa eu ver quanto é que dá. 15 vezes 1,4 vai dar 60. E aqui 15. Somando fica 210. Então o raio da esfera é 21 centímetros, tá? 21 centímetros o raio da esfera, tá bom? E aí a gente finaliza nossa aula de hoje, pessoal. Qualquer dúvida, manda um zap, deixa aqui o like, também um comentário para eu poder fazer chamada. E até a nossa próxima aula. Um bom final de semana para vocês e até mais. Falou, fui!